E eu vou dizer pra você, tá? Cara, eu tenho 46 menores aprendizes na minha empresa. Será que a nossa geração tá fazendo pela próxima geração também? Ou será que é só fácil cobrar da próxima geração? Aos adolescentes, pessoas da minha idade de 20 anos, o recado que eu quero deixar pra vocês é: reflitam um pouco sobre os feitos desse ano, reflitam um pouco sobre o que vocês podem fazer no futuro. Espero que esse papo tenha ajudado vocês um pouco a colocar a mente no lugar. E aí eu disse, cara, ou você é herdeiro, e aí você não vai viver as experiências que o papaizinho vive, né? Ou você é sucessor, e cara, tu vai viajar muito, tu vai viver todas as experiências que eu vivo, tu vai transformar a vida de pessoas, e as pessoas vão te enxergar como exemplo, que é o mais importante pra mim, né? Não é você só fazer ou só dar, é você ver que aquela pessoa, como hoje na nossa empresa, 46 menores aprendizes, hoje mesmo na reunião nós estávamos com ex-menores aprendizes e ex-estagiários que assumiram posições de liderança dentro da empresa, ganhando muito mais. E eu digo na mesa, dizer para eles, cara, voltem para casa de vocês e digam, eu fui competente o suficiente, porque eu me inspirei no meu líder, o meu líder disse que o caminho era esse, e eu tracei e fiz. Que é um dilema em algumas empresas ter essa sucessão. Eu já consegui sentar com algumas pessoas que o pai quer muito, mas o filho não. Qual o conselho que você poderia dar para essa pessoa? Que ele sabe que se muitas das vezes não for adiante, ele for para um outro ambiente, né? Aquilo provavelmente vai finalizar ali. Eu acho que deve ser a maior angústia, né? De construir algo maravilhoso e não poder continuar. Essa é uma pergunta muito interessante, porque eu acho que amor pela família todo mundo tem, mas tem que ter uma transparência dentro dessa situação no meio empresarial que a gente sempre teve. Ele sempre me fez as perguntas, cara, você quer isso mesmo? Você tá vendo que não é fácil. Eu olhava e falava pra ele, sim, eu quero. Tem que ter muito transparência. Já vi diversos casos que o filho entrou na empresa super bem sucedida e acabou quebrando a empresa por falta de vontade, por não ter se empenhado, não ter prestado atenção no que deveria ter prestado. Então, assim, tem que ser transparente. Hoje em dia, a gente pode profissionalizar as empresas, criar um conselho. Você vai lá, bate ponto uma vez por mês, uma vez a cada 3 meses, tá tudo certo. Caso você não queira assumir a empresa. Mas faça o certo, não estrague o legado completamente construído por alguém, simplesmente por você não querer abaixar a cabeça, ter a humildade, olhar e falar, não, vamos profissionalizar, vamos manter os pés no chão e continuar do jeito que tem que ser continuado. Olá, hoje estamos aqui com a honra de ter 2 convidados que pela primeira vez esse podcast está vendo pai e filho num ambiente sensacional para a gente falar sobre empreendedorismo e nada melhor do que ter 2 convidados como o Tuca Tapajós e o João aqui nesse estúdio. Muito obrigada, Tuca, muito obrigada, João. E vocês sabem bem que a gente está falando aqui de um nível empresarial incrível, porque se trata de uma família que vem aí trazendo para o nosso norte, trazendo para o nosso Amazonas cada vez mais visibilidade. Então, sejam muito bem-vindos. Obrigado. Obrigado, João. Obrigado, Tuca. Cara, tinha preparado um script, né? Daí a gente começa a conversar com ele, resolve fechar e vamos falar de desafio. Para você que é empresário e tem, sabe, aquela história de que o que a segunda geração vai fazer com o teu negócio, o que a terceira geração vai fazer com o teu negócio, e as pessoas sempre têm aquelas frases que meu pai vivia com isso, eu vivia com isso, mas meu filho e meu neto vai viver com aquilo. Hoje você vai deixar de pensar assim, porque o papo é sobre escala sucessória e a gente trouxe aqui pai e filho para trazer os insights para vocês. Legal. Tuca, cara, obrigado por esse convite, por ter aceitado esse convite. E fala para nós, para mim, eu falo assim, amor incondicional foi a primeira vez que eu senti foi quando eu peguei meu filho no colo. Quando ele saiu, deu choro, peguei e falei, o mundo tinha parado naquele momento. Tenho 2 filhos, um de 9 e um de 6 anos, eu já estou com a cabeça aberta para anotar tudo aqui. Que legal. E comenta para nós, assim, como você imaginou, porque a gente vê muita coisa hoje, as pessoas falam, tem que deixar a liberdade. Como é que foi o João na sua vida e para ele essa jornada dele? Vamos lá, obrigado pelo convite, né? João Carlos está aqui comigo. Em primeiro lugar, espero que a gente vai fazer a forma mais informal possível e dizer direto a realidade do que é. Não é nada fácil.
mas é apaixonante e prazeroso para quem tem, né, a missão de fazer essa próxima geração crescer. Primeira coisa que eu te digo, e tá falando, vou anotar e tal, passa muito rápido, tá? De 9 para 20 é um estalo. Então, assim, não foi nada muito planejado de bula, mas foi construído da melhor forma possível e claro, e evidente, nós temos a obrigação enquanto pais direcionar, né, da melhor forma possível. Só que lá em casa eu sempre dei a responsabilidade para ele da decisão do que ele queria, provocando ele dizendo, se você fizer isso, você ganha isso, se você não fizer, você não vai ter isso e essas experiências. Então a palavra sempre foi muito, a prioridade lá foi as experiências que ele pode ter, conseguir na vida. Né? O João Carlos, ele é um jovem rapaz, vai ser sempre nosso, né, filhão, bebê e o amor da nossa vida. Foi muito difícil o João, porque o João quando nasceu, a mãe tinha tomado uma hack e passou para ele não quis chorar, então imagina como eu fiquei na época, há 20 anos atrás, mas quando ele chorou eu vi que era um berro de um garoto que ia e está me dando muito orgulho. O João eu trato como sucessor, né, ele é meu filhão amado, mas a apresentação dele e ele dentro da nossa empresa, ele é o nosso sucessor, ele está sendo treinado para isso. Como eu falei, nada é uma bula, não tem uma sequência certinha, tem realmente o início de um relacionamento de pai para filho, né, olhar no olho dele e dizer, olha, as suas experiências você fazendo isso possivelmente serão assim, e as suas experiências fazendo diferente serão assim. Papai pode te proporcionar, mas a escolha é sua. Né? Eu não posso dizer para ele o que ele tem que fazer. Eu posso apresentar, e aí eu acredito que é uma grande dica, é apresentar para o filho de vocês como será possivelmente o futuro, e ele faça as escolhas. Óbvio, eu nunca deixei de estar perto, sempre ali, né, tomando conta, para que ele não erre tanto, e se ele realmente estiver errando, a gente possa corrigir o mais rápido possível. Eu acredito que isso... o CEO, né, o líder de empresa, ele é capaz de enxergar, porque ele está sendo treinado todo dia, e nós podemos daí tomar decisões, que são as melhores decisões para o futuro do João Carlos. Eu sou um apaixonado por pessoas, não seria diferente com meu filho, só que eu já digo isso várias vezes para ele. Na idade dele, ele já é muito melhor do que eu, na idade dele. Então, eu acredito que o caminho está sendo bem percorrido. Essa admiração o olho do pai brilha, né? Brilha ali falando, eu já me sinto nos seus pés aí, né? João, e você, Albert? Vamos te chamar de homem, né? 20 anos é um homem, né, cara? Então, né, complementando o que ele falou, muitas pessoas vêm me perguntar sobre essa história de ser sucessor, como é que eu vou parar de ser herdeiro. Eu acho muito interessante essa pergunta, porque sempre falam, cara, estudar no melhor lugar, você tem que se preparar da melhor maneira possível. Eu acho que vem muito antes disso, para realmente você querer suceder algo. Acho que você tem que ser apaixonado pelo legado que deixaram para você. Caramba. Acho que isso é uma frase muito importante, porque as pessoas, quando se fala de legado, não fala só dele, mas fala sobre tudo que todos construíram na família. Todo mundo que já passou na empresa, você olhou, eu já vi eles diversas vezes chegando chorando em casa, estressado. E eu construí isso, eu aprendi, eu vi, e eu vi ele crescendo, eu vi ele evoluindo, realmente eu vi a gente saindo de vários lugares. Então assim, eu sou apaixonado por isso, eu sou apaixonado por todo o legado que ele deixa pra mim, e eu quero falar uma coisa, eu só quero crescer, eu só quero aumentar e fazer o melhor possível pra empresa continuar crescendo e passar pelo meu filho, pelo meu neto e assim vá. Acho que é um legado de família. Tô ferrado, bicho. Meu amigo. Vou chorar nesse podcast. Os olhos já ficaram ali marejados, né, meu amigo? É a saudade, né, Jaque? Esse menino escolheu morar em São Paulo e nós tivemos 3 dias para tomar decisão. Eu morro de saudade dele. Mas toda vez que eu volto, quando eu saio do apartamento dele, eu tenho a certeza que ele fez a melhor escolha. Claro, o futuro a Deus pertence, a gente sabe disso e todo momento é de Deus. Mas você fazer o bem, né? Você só vai colher o bem. Só vai colher o bem.
Pode demorar? É o tempo de cada um. Mas eu acredito que a certeza que eu tenho é que a diferença do que ele quer para a vida dele, que também é fazer o bem para o próximo, né? Por isso que ele também é um apaixonado por pessoas como eu sou, acaba fazendo com que o pai morra de orgulho e o pai morra de felicidade. Né? Não, assim, é emocionante ouvir isso, né? Porque quem está de fora e vê, só enxerga na próxima geração a colheita do resultado e não vê essa... Acho que é você que está assistindo, é interessante para você entender a frase que o João acabou de dizer, chamado legado, que é muito além do dinheiro. Dinheiro é dinheiro. Perdeu, mas nunca perderá o conhecimento, a jornada, o aprendizado. E com tudo isso, com toda essa bagagem, ele vai voltar para você. É questão de tempo. Existe um estudo que se você pegasse o dinheiro de todo o mundo e dividisse igualitariamente para as pessoas, em menos de 5 anos o dinheiro estaria na mão das mesmas pessoas. Porque não se trata de dinheiro, e sim do conhecimento, da jornada, do aprendizado, do valor além do custo, do preço, né? Então é emocionante, sabe, João, a tua fala, assim, com maturidade, que tem gente, eu falo assim, as pessoas confundem maturidade com idade. Eu conheço pessoas com 70 super imaturas, né? Então acho que a jornada é interessante e é de arrepiar, porque sabe aquela coisa, quero que meu filho também, né? Então, as dores, Tuca, você falou da distância, né? Você como você consegue separar o papel de pai do papel de líder de uma organização com milhares de pessoas sob o teu comando e de repente está todo mundo olhando lá, é o filho do cara, entende? Como que você, como líder, você se policia com relação a isso, o quanto você já falhou, se já falhou, e o aprendizado que você teve? Cara, interessante, né? Eu voltei agora de um evento onde eu estudo, que é o G4, né, em São Paulo, muito. A gente estuda muito, João Carlos participa muito. E lá, entre 9 mil empresários, surgiu a oportunidade de fazer uma pergunta, novamente, para um líder muito grande, que é o Benchimol, o dono da XP, né, o CEO da XP, o proprietário, não o CEO mais o proprietário. O founder, e aí eu fui um que fiz a pergunta, acabei levantando para variar novamente, eu, né, faço todo aquele auê, fui escolhido pelo Alfredo Soares e fiz a pergunta para ele, que havia sido uma pergunta que eu havia feito para o João Adib, num evento nosso, no G4, em Trancoso, e foi a mesma pergunta que eu fiz para os dois. Como separar CNPJ? Eu já levantei pedindo desculpa para todo mundo, porque eu sei que o pessoal quer saber muito sobre CNPJ e tudo certo. Mas aí eu fui direto. E o CPF? E a minha pergunta foi muito simples. E vai muito de conta com a sua. Eu perguntei para o Benchimol de novo. Benchimol, quando você sai da empresa e vai para sua casa, que tem 3 filhas e uma esposa, que é o caso dele, como é que vira a chave para sair daqui e chegar aqui? E aí eu fiz o cara de 50 bilhões de reais coçar a cabeça, parar por 5 segundos, pedir para pensar e dizer assim, cara, não tem forma. Não tem. E eu venho nesses 2 anos construindo tudo isso, né? E o que eu posso falar depois de questionar o João Adib, depois de questionar o Benchimol, que realmente não existe uma fórmula, mas existe um caminho a ser percorrido. E nesse caminho, a coisa mais exata que eu consegui chegar, e sempre na humildade que eu posso dizer, na minha concepção, o que me faz certo com o João Carlos, o que me faz certo com a Camila, faz certo com todo mundo, é ter a honestidade sempre e ter a comunicação muito bem feita. Né? Quando você se comunica dizendo, cara, eu quero isso, eu vou te entregar isso, mas você precisa me devolver isso. Cara, ele já sabe o que eu quero e ele sabe o que ele tem que me entregar. Né? Quando o João Carlos foi para São Paulo, eu disse muito para ele no avião assim, meu filho, eu tenho o valor da tua faculdade por 4 anos, eu sempre me preparei, desde que eu tive mais, que eu comecei a estudar mais sobre investimento, eu me preparei para, meu filho vai morar em São Paulo, o custo de vida dele vai ser esse. E eu comecei a colocar o dinheiro em um investimento. Eu tenho esse dinheiro para te dar. Boa.
Mas daqui a 4 anos tu tem que me entregar muito mais do que se eu investir no teu ensino, no teu estudo. Porque eu tenho plena convicção que daqui a 4 anos, se você seguir mesmo isso que você está escolhendo, você vai ser muito maior do que o dinheiro que eu estou te entregando. E aí foi a escolha dele. Não, pai, eu não quero dinheiro, eu quero ir lá, viver, estudar. João Carlos. E era um dinheiro tentador, hein? Era, né, filho? Ainda é. Ficou balançado, João? Pô, um pouquinho só, né? É isso aí, filho. Não, e na época ele também namorava uma jovem, nós somos apaixonados por ela. E também era mais difícil, né? Já tinha 2 anos de relacionamento, eu pedi muitas desculpas. A minha negociação com ele foi, meu filho, você vai, eu vou te dar uma passagem por mês para te voltar para Manaus para visitar papai, mamãe, mas visitar a namorada e tal. Mas de prontidão, fora tudo isso, o João Carlos aceitou o desafio porque nós somos apaixonados por nossa terra. Já que sabe, eu subi para receber premiação e a célebre frase que eu falei lá foi bem forte que eu sou do norte. E todo mundo ficou interessado porque era uma empresa que saía daqui para lá. O nosso crescimento foi muito grande em um ano enquanto empresa e nós acabamos almejando várias posições que eu nunca esperei. E aí quando eu apresentei tudo isso para o João Carlos, que ele me acompanha em São Paulo vendo tudo isso, os professores dele da faculdade eram meus professores dentro do G4, então acabou que Deus foi me colocando nesse caminho e mostrando tudo para ele. E aí eu disse, cara, ou você é herdeiro e aí você não vai viver as experiências que papaizinho vive, né? Ou você é sucessor e, cara, tu vai viajar muito, tu vai viver todas as experiências que eu vivo, tu vai transformar a vida de pessoas e as pessoas vão te enxergar como exemplo, que é o mais importante para mim, né? Não é você só fazer ou só dar, é você ver que aquela pessoa, como hoje na nossa empresa, 46 menores aprendizes, hoje mesmo na reunião nós estávamos com ex-menores aprendizes e ex-estagiários que assumiram posições de liderança dentro da empresa, ganhando muito mais. E eu digo na mesa, dizendo para eles, cara, voltem para casa de vocês e digam, eu fui competente o suficiente, porque eu me inspirei no meu líder, o meu líder disse que o caminho era esse, e eu tracei e fiz. Explicando, falando o que tu perguntaste, não tem como mudar a chave. Então a comunicação de dizer para quem está comigo, hoje eu vivi isso na empresa, estou nessa dificuldade, não fala comigo hoje, porque realmente hoje eu estou naquele dia, mas amanhã a gente vai viver um dia melhor. Eu te prometo que eu estou trabalhando para isso. E desculpa, pessoal, se vocês imaginaram outra coisa, não é. A vida de um CEO é muito difícil, sim. Nós estamos muito tempo só, mas a comunicação faz com que nós possamos ter dias mais saudáveis com a família. Então, quando ele foi e eu comecei a estudar, eu disse para minha família, eu vou precisar de pelo menos 5 anos. Eu tenho 46 hoje, com 51. É o meu projeto de vida ir para um conselho consultivo. As empresas todas embaixo do conselho. E aí eu disse que até lá eu preciso muito trabalhar. Você imagina que eu já saí daqui no voo de 1 da manhã, cheguei às 6 em São Paulo, tive reunião de 8 às 7 da noite e voltei no voo de 11 horas da noite. Nossa. Desafiador. É desafiador. Mas esse desafio todo me faz fazer experiência e ter experiências com meu filho, como é sentar do lado hoje de um dos maiores empresários do Brasil, chamado Alan Barros, que é um cara que criou uma máquina de marketing disruptivo, e eu tenho certeza absoluta que ele está escrevendo a história, mudando todo esse painel. Como me faz sentar do lado de um grande amigo meu chamado Dudu Hammer, que fatura hoje 16 bilhões de reais. E a gente conversa de igual para igual. Então, assim, essas experiências de troca, imagina, 1 hora com ele, 1 hora com outro, quanto isso não custaria se fosse feito de uma forma que pagasse. Eu, graças a Deus, não tenho essa oportunidade de pagar. Eu tenho a oportunidade de ser convidado para que a gente possa estar perto, porque eles também gostam da nossa energia. Eu consigo passar isso para o João Carlos. E o João Carlos hoje já faz diferente. O João Carlos me colocou semana passada com um cara chamado John Vlogs. 10 milhões de seguidores. Monstro da internet. E aí a gente conseguiu começar a bater um papo, um almoço junto com o Alfredo, depois um bate-papo. Acabou que a gente estendeu o papo que era de 1h30, virou um papo até 7 horas da noite. E a possível vinda dele para Manaus para criar vários conteúdos.
Mas... É sensacional o que vai acontecer. Quando que isso aconteceria se o João Carlos tivesse escolhido não só ficar em Manaus, mas viver a vida de herdeiro? Ah, não, mas ia torrar o dinheiro do papai e tal. Não, papai trabalha muito para torrar o dinheiro. Ia torrar a mesada dele? Ok, mas ele não ia chegar onde ele chegou. E nem viver a experiência que ele está vivendo. Então, assim, tudo é baseado em honestidade, e eu sou muito honesto com ele, comunicação, né? E criar a trilha para lá, até onde quer chegar. Eu tava te ouvindo, tô aqui ouvindo também o João, e a gente observa, assim, o quanto que esse amor, né, que vocês têm, e eu observo também que é um dilema em algumas empresas ter essa sucessão. Eu já consegui sentar com algumas pessoas que o pai quer muito, mas o filho não. E qual o conselho que você poderia dar para essa pessoa? Que ele sabe que se muitas das vezes não for adiante, quando ele for para um outro ambiente, né? Aquilo provavelmente vai finalizar ali. Eu acho que deve ser a maior angústia, né? De construir algo maravilhoso e não poder continuar. Pô, que pergunta, hein, Jaque? Pergunta, né? Mas eu gostei muito do que o João falou, talvez seja a resposta. Cara, Que você falou assim, começa bem antes. Eu já participei de alguns podcasts, João. Sim. Eu fiquei impactada com a tua fala. Começa bem antes do que tá ali na sucessão. Você acredita que esse brilho nos olhos, esse amor que teu pai passa pra você, fez com que você quisesse seguir o caminho? Essa é uma pergunta muito interessante, porque eu acho que amor pela família todo mundo tem. Mas tem que ter uma transparência dentro dessa situação no meio empresarial que a gente sempre teve. Ele sempre me fez as perguntas: cara, você quer isso mesmo? Você tá vendo que não é fácil. Eu olhava e falava pra ele: sim, eu quero. Então, assim, tem que ter muito transparência. Já vi diversos casos que o filho entrou na empresa super bem sucedida e acabou quebrando a empresa por falta de vontade, por não ter se empenhado, não ter prestado atenção no que deveria ter prestado. Então, assim, tem que ser transparente. Hoje em dia, a gente pode profissionalizar as empresas, criar um conselho. Você vai lá, bate ponto uma vez por mês, uma vez a cada 3 meses, está tudo certo. Caso você não queira assumir a empresa. Mas faça o certo, não estrague o legado completamente construído por alguém, simplesmente por você não querer abaixar a cabeça, ter a humildade, olhar e falar: não, vamos profissionalizar, vamos manter os pés no chão e continuar do jeito que tem que ser continuado. Então, assim, vai muito por algo de humildade e transparência, eu acredito isso. Posso completar Com só pra certeza. gente, até para não ficar difícil, a fala de paulista agora, ele já tá muito paulista assim. Nunca largo o meu norte. Tu não vai bater nunca só uma vez, nem de 15 dias o ponto. Mas a questão, só para vocês entenderem, e aí a gente vai pro lado, para a pergunta que você fez, Jaque. Obrigado pela pergunta. Cara, é profissionalizar. Tá? No momento que eu entendi que era melhor profissionalizar a nossa empresa, eu acabei trazendo, e não só a peso de ouro, né? Ele recebe hoje uma grande remuneração pelo cargo que ele exerce. Nós trouxemos um CEO que ele foi muito difícil a escolha, mas foi muito assertiva a nossa escolha pelo que nós estamos vivendo hoje, como nós estávamos há 2 anos atrás e como a empresa está hoje. Quando nós começamos a profissionalizar a empresa, trazendo pessoas estratégicas, eu acabei começando a receber tempo para fazer outras operações. Então hoje eu já participo de sociedade em outras empresas, que eu antigamente eu nem sonhava. E aí nessa construção, agora mesmo dentro do carro vindo para cá, eu vinha conversando com o João Carlos. João Carlos, a empresa está andando, ela é um organismo vivo já. Você viu lá o All Hands, a reunião que a gente está tendo com todas as lideranças. Nós batemos agora, anunciando para vocês, nós batemos uma super meta nossa. Em 4 anos, nós não havíamos batido nem meta. Nós batemos uma super meta. Não meta só de venda, a meta é de toda a empresa. Porque a meta de venda a gente já bate, graças a Deus, há 4 anos, graças a Deus a gente tem conseguido bater. Mas a super meta, de uma forma geral, de todas as 13 áreas, bater sua meta e entregar, acabou. Agora, a coisa de 35 minutos atrás, quando eu estava vindo para cá, foi quando foi anunciado. E, cara, é lindo, porque hoje nós temos 11 televisões de 60 e poucas polegadas, foi passado um vídeo, é tão emocionante, a empresa bateu palma, levantou 142 pessoas no mesmo andar. Você imagina a energia que isso é criada.
Mas quando ele comentou, bateu uma vez o ponto, é isso. Mas por quê? Porque ele deve vir para um conselho e a empresa profissionalizar. Mas também, se ele quiser trabalhar na empresa e voltar, ele só vai precisar provar para o conselho, que aí eu vou estar lá também, que ele é capaz, e ele foi capaz disso. Daqui a 2 anos o João Carlos tem uma baita escolha. Continuo lá e faço crescer o que o papai e que a nossa família, que o nosso grupo empresarial está desenvolvendo lá, ou eu volto para Manaus e toco. É a escolha dele. Os caminhos vão ser apresentados. Mas eu tenho plena convicção, com o que nós viemos conversando, coisa de 11, 12 minutos de carro. A cabeça do João Carlos é outra. Ele pode fazer muito mais do que aqui já está pronto. A forma do bolo, o bolo já está sendo desenvolvido aqui. O que ele pode fazer são outras fórmulas para que a gente continue fazendo e gerando receita para o nosso grupo de empresa, que ele possa continuar fazendo legado, que ele possa desenvolver. Hoje o João Carlos está numa faculdade que ele foi o primeiro amazonense a entrar. Nossa. Primeiro. Que maravilha. Chama Link, School of Business. Eles possuem 6 casas pelo mundo. 5? Sim, 5. 5 casas pelo mundo. Xangai, Xangai, Berlim, Boston, Tel Aviv, Boston. Tel Aviv. Que oportunidade é essa? Não estou desmerecendo Manaus. Deus o livre, sou apaixonado, sou aqui nascido, criado e vou continuar comendo meu jaraqui aqui. Porém, quando você tem a oportunidade de fazer tudo isso, e não é só para quem tem grana não, tá, turma? Porque a Link, ela tem bolsa 0. Tem bolsa, não é bolsista lá? Sim, tem bolsista. Você pode morar tem várias oportunidades, pode morar. Uma menor aprendiz da minha empresa foi passar 3 semanas agora em Washington, tudo pago pelo governo dos Estados Unidos. O problema é que as pessoas não querem, Jaque. Não querem viver o caminho que ele está vivendo. Pensa que é fácil sexta-feira ele me ligar, sofrido, doído, quase que chorando, e a gente sabe que ele está lá chorando, dizendo assim, pai, eu queria estar aí. E aí? Como é que dorme o pai? Todo mundo quer ver a vista, ninguém quer subir a montanha, né? Ninguém Essa é a verdade. E assim, João, é uma pergunta com dupla interpretação, porque, assim, primeiro, o quanto você se sente cobrado como você mesmo e quanto o mundo cobra sobre essa decisão sua daqui 2 anos? Pergunta muito boa. Vamos lá. Eu me sinto muito cobrado. Eu me sinto cobrado não por ele, mas por eu ver tudo que ele faz por mim. Eu tive que tirar da minha cabeça o que o meu pai é, o que ele vai ser, o que ele já foi, porque se fosse assim, eu acho que a minha cabeça ia me martelar tanto que eu ia acabar não ia conseguir produzir nada. Então eu tirei o que ele é. Eu quero focar em mim. Eu me cobro muito. Por ele, por toda a família também, mas principalmente por mim. Porque eu sei o meu objetivo, eu sei onde eu quero estar, eu sei o que eu quero ser. E assim, respondendo a tua outra pergunta, que é uma pergunta clássica também, acho que a nossa geração hoje, ela se preocupa demais com o que os outros vão falar. Por exemplo, com certeza vão julgar, vão comentar, porque eu estava aqui sentado nessa cadeira. Nossa, ele tem 20 anos, ele está falando sobre empreendedorismo, quem ele pensa que é. Mas não, eu tô aqui porque eu tô construindo o meu legado também. Eu tô aqui porque eu sei o que eu quero ser no futuro e olhar e falar, caramba, eu tava me dedicando há X anos atrás. Tava aqui, tava compartilhando conhecimento e crescendo junto com vocês. Então, assim, se eu me preocupasse realmente com o que param pra falar, eu não ia prosperar nada, eu não ia crescer nada. Eu ia estar aqui em Manaus julgando o que os outros estão fazendo lá. E os outros estão crescendo pra caramba lá também. Então, se estão julgando aqui, tá tudo certo. Eu ouço. Eu realmente ouço minha família e os meus melhores amigos, que são 4. Tirando isso, eu não ouço mais ninguém. Pô, beleza, você acha que eu tô passando vergonha? Tudo bem. Mas se você acha isso, daqui a X anos, eu vou olhar pra trás e vou falar, caramba, eu tava passando vergonha? Talvez. Mas hoje eu sou feliz. Eu vi que eu realmente plantei no passado e vou colher no futuro. As pessoas falam muito sobre sorte pra gente, né? Falam muito sobre sorte. Tá aqui a nossa sorte. A gente tava no All Hands antes, ainda agora na empresa. Agora tá aqui, vai almoçar, já vai voltar para mais reunião. Daqui a pouco tá indo para São Paulo estudar mais, trabalhar mais. E é essa a nossa sorte. Né? Eu fiz um curso de investimento relativamente alto com um cara chamado Bernardinho, técnico da Seleção Brasileira de Vôlei, que passou 8 anos sendo campeão seguido. E ele fala uma coisa muito interessante, e para mim virou de cabeceira, né? Virou uma frase que eu até, se eu gostar de tatuagem, até tatuaria. Aos campeões o desconforto. Tem que ter desconforto para ser campeão.
Não vai ser fácil nunca, mas a chegada, se você realmente traçar o caminho, nossa. O que é legal é ver a clareza do discurso, porque tem muita gente hoje, em algum momento a gente se perdeu, não digo a gente, mas ao longo da vida a gente se perde muito, porque, e quando você tem uma oportunidade, eu estou fazendo um planejamento para os meus filhos estudarem fora do país. Eu quero que eles cresçam num aquário de tubarões, o desconforto. Eu penso que o Estado tem que te oferecer infraestrutura. Sim. Ela não pode te atrapalhar. Você tem que ter uma boa internet, tem que ter segurança, tem que ter tudo que a infraestrutura dependa do Estado. O resto, você tem que ter a oportunidade de buscar o teu peixe, né? Então, quando eu vejo você com essa clareza de direção, o que eu quero, no imperativo, cara, é fantástico, porque tem gente que tem 40 anos a mais que você e que ainda não sabe, porque dá valor por ter e não por ser. Quando você tem clareza do teu ser, do que você quer ser, o resultado vem inevitavelmente. Por quê? Porque o resultado fantástico para você pode ser ruim para outro, ou o resultado de um pode não ser satisfatório para você, mas o que importa é o teu resultado com a escolha que você faz. E ver você com esse discurso é maravilhoso. Eu estava falando de um exemplo, o brasileiro gasta 1 milhão para fazer uma piscina, mas não quer pagar um salário mínimo por limpador da piscina. Então você dá muito valor para a coisa e esquece da funcionalidade do ser. Né? Então eu tenho uma bolsa de R$300 e uma de R$50.000, que no fundo carrega a mesma coisa. Então é o valor que você dá para as coisas. E ouvir, com tudo que a gente ouve, e a profissão que mais cresce hoje em dia é o consultor da vida alheia. Todo mundo tem uma opinião sobre a tua vida, né? Fantástico. Mas ouvir você com essa idade, falando nisso, num mundo que você começa a perder... porque essa nova geração, a nossa geração fala muito da sua geração como consultor da vida. Desafio essa nova geração. E ver você falar, dar um raio de esperança para que esse conteúdo incentive, estimule pessoas, pais que estão assistindo, que têm filhos, que construem. Eu saio daqui hoje com muitos insights para aplicar na minha casa. Tenho 2 filhos pequenos e para mim é inspirador, porque é muito apaixonante ver essa história, por mais que seja uma pílula para você que está assistindo a gente, mas é uma pílula do bem, que dá ânimo, é quase um pré-treino aqui, né, Jack? Vou dizer para vocês, não é fácil. Realmente nunca vai ser e cada um tem um jeito. Eu passar 2 passagens rapidinho, até para vocês verem que estão nos assistindo, como as coisas precisam ser. João Carlos, ele tem toda a estrutura, né, alimentação, transporte e tal, mas um dia o João Carlos usou o cartão indevido. Ok, legal, tem consequências, né? No outro dia o João Carlos não tinha dinheiro para chamar o Uber e achava que papai ia liberar o cartão de novo. Papai liberou R$2 só para ele vir no Uber encontrar o papai. Então, assim, claro que depois isso gerou toda uma discussão entre eu e ele para ele ver realmente como aconteceu. E era um fato que o erro foi meu, eu não me recordava. Ele precisava realmente comprar um presente para uma pessoa e ele havia me informado e eu não recordava disso. Por isso ele não usou indevido, na verdade eu que não havia liberado. Mas o porquê que eu expliquei sobre isso? Porque são os deveres também. E aí eu vou dizer para você, tá? Cara, eu tenho 46 menores aprendizes na minha empresa. Será que a nossa geração está fazendo pela próxima geração também? Ou será que é só fácil cobrar da próxima geração? Eu me lembro que minha avó me dizia, uma andorinha não faz verão. Mas se nós nos juntarmos e tratarmos a próxima geração... mas eles não querem. Nós queríamos na nossa época, quando a mamãe dizia, não faz isso, menino. Cara, eu faço dentro da minha casa. Meu filho de 20, minha filha de 15. Faço para minha sobrinha, também de 13. E faço para os 46 menores aprendizes igualmente. Quem quer tem a oportunidade ao meu lado. Mas quem não quer, tudo certo. Só não contamine quem quer. Então, demora a contratar, mas demita rápido.
demore a trazer amigos para perto, como ele acabou de falar que ele tem 4. E eu vou dizer para você, domingo ele que não me deixa mentir. Esse domingo agora que passou, eu saí para caminhar às 6 horas em ponto da manhã na Ponta Negra. Ele estava com uns amigos no meu apartamento, lá no nosso apartamento, conversando sobre porque um amigo estava muito sofrido. Eu conversei com todos eles e quando eu desci primeiro que emocionado, segundo que agradecendo a Deus pela amizade de estar lá dentro de casa. E aí você vê que ele começa a contaminar os amigos. Então o que nós estamos fazendo pelas próximas gerações? Eu acredito que a ambiência, né? Eu falei muito ontem sobre isso. A ambiência, ela muda. Eu tive o prazer de uma pessoa me ligar contente, né? Uma amiga muito contente que mudou o espaço dela, foi para um outro ambiente. E eu fiquei feliz também, porque os amigos, eles se alegram com as suas vitórias. Você quer saber, um amigo de verdade é quando você fala de uma vitória e ele se alegra. Né? E eu me alegrei, meu Deus, parecia que era eu. E eu falei bem assim, quando a gente cutucava, vamos dizer assim, você... É porque a gente sabe do tamanho que você pode ser. Então, quando você fala isso para os teus amigos, é justamente mostrando o tamanho e muitas das coisas que você aprendeu, seja aqui, seja com teu pai, seja lá fora. E eu sempre falo isso, gente, mudem o ambiente de vocês. Eu tenho o prazer de ter você no ambiente da AGE, né? E tudo que... Eu não conhecia o rapaz lá, o vlogger, né? João Vlog. Eu não conhecia. Quando eu cliquei, eu falei, nossa senhora. Muito grande. Muito grande, eu não tinha ideia. Então, imagina, aquele ambiente, ele nos muda, ele nos molda, ele nos dá a oportunidade. Mas é o que você falou, você tem que querer. Nós somos mais de 200 associados. Quantas pessoas visualizaram? Quantas pessoas foram lá atrás? Quantas pessoas foram pesquisar sobre esse rapaz? Né? Um ou outro. Mas a oportunidade não foi dada para os 200? Sim. Foi. Então é exatamente isso que eu observo, assim, você muda de ambiente, você pode estar conectando com outras pessoas, mas primeiro tem que partir de você, esse interesse, essa vontade. Eu já fui menor aprendiz, então eu sei, assim, a mudança que eu tive e tudo é um passo a passo, nada é do nada, porque existe a sorte e existe aquele do nada, né? Do nada, doutor Rizieri, né? Esse do nada tem uma construção longa, né? Tem uma plantação maravilhosa. E eu sempre, assim, você sabe o quanto que eu tenho carinho por você, assim, porque realmente quando você encontra pessoas que inspiram, você quer colar, porque você fala, meu Deus do céu, não é só o dinheiro, tem muito. O dinheiro é a pontinha, né? É muito atrás do que isso, né? Já que doutor, eu sempre coloquei na minha vida como alguns cheques, né? Algumas coisas que a gente vai cumprindo e vai dando check, né? Imaginário. E um deles é o que eu passo para o João Carlos e para a Camila, principalmente. E aí, minha sobrinha é um pouco mais distante, mas também o que a gente passa. E eu, completando o que você está falando, você está super certa, já que a ambiência é extraordinária. Eu colocaria também a questão de você, quando vira exemplo, você não perder a essência, né? A sua essência, né? O que você constrói. Eu fui surpreendido há um ano atrás, um pouquinho menos de um ano, quando eu cheguei e um professor estava se desligando da faculdade dele, era o meu professor de oratória. E meu também. De oratória também? Seu? Pronto. Nosso professor de oratória, ele na faculdade e o meu no G4. E quando eu cheguei, ele estava se despedindo num bar, comemorando com os amigos e tal, e eu já conheci os amigos de lá, São Paulo, e fiquei só eu e o professor batendo papo. Eu tinha acabado de chegar de um voo, Manaus, Guarulhos, eram 11 horas da noite, mas fui lá para prestigiar e tal. O professor virou para mim e disse assim, eles brincando, conversando, batendo papo, e o professor virou para mim e disse, parabéns. Não entendi, mas ele, parabéns pelo filho. Eu disse, poxa, professor, obrigado e tal, por quê? Ele disse, porque o seu filho, eu conheço ele e possivelmente mais um, que quando chega na faculdade, ele dá bom dia pro porteiro, ele abraça a tia da limpeza, ele fala com a tia da cantina e todos eles dizem que é um menino de Manaus. Aí vem um check, né? Consegui. E isso não tem preço, isso tem valor.
Né? Então, doutor, não é fácil, mas o é meu, prazeroso. O meu filho mais novo, ele tem um apelido na escola, ele é o síndico da escola. Ele sai falando pra todo mundo e sai falando da vida dele pra todo mundo, da hora que desce do carro. Eu falei, meu amigo, não cansa. O Caio, meu. É desafiador, muito bacana. Tuca, que papo inspirador, João. Obrigado por essa contribuição. Eu tenho certeza que você que está assistindo esse episódio está inspirado aí, vai olhar para casa, para dentro de casa com outros olhares. Para mim é quando se fala de filho, a gente parece. Tem uma coisa que esses dias eu estava vendo um conteúdo sobre dopamina e ocitocina. A dopamina ela é fugaz, rápida, emoção, dura pouco. A ocitocina tem a capacidade de fazer chorar. Sabe quando você está vendo aquele vídeo que tem uma música, que tem um assunto e que de repente do nada você está chorando? Ocitocina. Dura, remete ao passado, você vai falar assim, preciso ligar para alguém. Essa é a ocitocina. E é isso que eu estou sentindo agora. Vou chegar em casa. Obrigado demais por esse conteúdo. Só gratidão pelo tempo de vocês. Esse é o nosso objetivo, né? É passar real, né? Obrigado pelo convite. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente aqui acordou um pouquinho antes de dizer, cara, vamos fechar, né? E vamos conversar, bater papo de pai para pai, né? De amigos para amigos, porque o que nós temos como somar na vida dessa geração que a gente tanto cobra, né? Mas é uma geração que a gente precisa dar os caminhos e eles fazerem as escolhas. Eu espero que a ocitocina se transforme um pouquinho em vinho ou alguma coisa mais tarde. Certeza. Com a ajuda de um queijinho para você fazer, já que lá em casa também a gente fazer a melhor comunicação possível com as pessoas que estão próximas da gente. As pessoas que não vivem o nosso meio, elas precisam entender que não é fácil. Eu trago o João Carlos para Manaus e ele logo começa a trabalhar e nesse momento ele vira lá dentro da empresa o estagiário João Carlos. Né? Não é fácil. Não é prazeroso eu cobrar mais ele do que qualquer um. Mas quando se treina bem, o jogo fica mais fácil. Então daqui a um tempo, quando ele estiver fazendo a escolha dele, ele sabe que em alguma decisão que ele for tomar, lá atrás ele foi muito bem treinado, muito bem cobrado, e ele vai estar cascudo para fazer e ter a certeza que a decisão vai ser melhor. Há 2 anos e meio eu fiz uma das melhores escolhas da minha vida, voltar a crescer, organizar a casa, trazer o profissionalismo para dentro. Hoje eu tenho um tempo para muito mais coisa, até para estar num podcast, e faço questão de estar cada vez mais trocando essa conversa, porque chega um momento também, doutor, das experiências que a gente vive, a gente precisa devolver para a sociedade. Eu falo isso muito para a Jaque. Eu me lembro que na AGE, quando eu estou participando de uma associação que foi a percussora de tudo que aconteceu no meu relacionamento de network, foi onde eu aprendi a fazer network, e hoje eu vivo um network em São Paulo muito grande, até o ponto de chegar a conhecer o John Vlog, sentar no almoço com esse rapaz e com o Alfredo Soares e com todo mundo lá do G4. Quando a gente fez tudo isso, foi através da AGE que nos ensinou o beabá de como fazer network, honestamente, olho no olho, apertar a mão. Um founder no G4, que hoje o cara já vendeu as empresas por mais de R$ 1 bilhão, perguntou para mim uma vez no jantar como é que eu conseguia conhecer as pessoas tão bem e tratar tão bem as pessoas. E eu falei simples para ele: apertar a mão, olhar no olho e ter uma boa comunicação. Simples. Isso eu faço fora de casa e faço dentro da minha casa. A metodologia ACF. Arroz com feijão bem feito. Bem feito. Que maravilha, gente. Olha, eu tô assim... Não dá vontade de terminar, né? Eu só vejo a plaquinha subindo aqui, ó. 15 minutos, 10 minutos. Tuca, muito obrigada, de coração. João também, da mesma forma. Muito obrigado. Cada vez que a gente tem o prazer de sentar e conseguir trocar essas ideias, conseguir trocar essas experiências, eu realmente fico muito grata. E assim, muito obrigada de coração, de coração. Eu queria que vocês deixassem, né, uma última mensagem pra gente fechar com chave de ouro esse podcast, olhando para a câmera, mostrando aí o quanto que vocês podem alavancar não só os negócios, mas as famílias. Perfeito. Começa? Comece? Eu? Uhum. Tá bom. Então, deixar para vocês, nós estamos vivendo o final do ano, né? O Natal, e é sempre um momento de renovação.
tenham a melhor comunicação que vocês possam ter com a família de vocês, com a empresa de vocês, olhar no olho, ser honesto com todas as pessoas. Isso muda qualquer jogo. Já passei por vários momentos difíceis na minha vida e agora a gente está vivendo os melhores momentos e eu sei que 2025 vai ser extraordinário. Porém, a energia que a gente precisa emanar são a energia do bem, a energia que transforma. Eu também quero agradecer a vocês, é a primeira vez que a gente participa junto. Não é fácil colocar esse rapazinho aqui em frente às câmeras, mas eu também quero te dizer que eu sou extremamente apaixonado por você. Te amo demais. Te amo demais. Demais. Você já é muito melhor do que eu na sua idade, tá? Te amo. Aos adolescentes, pessoas da minha idade de 20 anos, o recado que eu quero deixar para vocês reflitam um pouco sobre os feitos desse ano, reflitam um pouco sobre o que vocês podem fazer no futuro, né? Espero que esse papo tenha ajudado vocês um pouco a colocar a mente no lugar, a perder a vergonha, a realmente seguir seus sonhos e seus objetivos, tá? Que 2025 seja um ano muito próspero. Tenham essa amizade, valorizem isso, porque eu falo toda vez que eu tô lá em São Paulo, tô sofrendo, tô indo pra faculdade pensando neles, tô voltando pra casa pensando neles, dormindo em casa pensando neles. Eu falei no meu aniversário e sigo falando isso. Eu trocaria de tudo que eu tenho lá pra trabalhar com ele todo dia, pra ver minha irmã crescendo na escola, pra sair com minha mãe pra tomar um café. Eu trocaria de tudo pra estar do lado deles. Mas o meu grande propósito é que tudo que eu faço lá e todo dia que eu choro lá é por eles. Eu tô lá também não só por mim, mas por eles. Então, assim, sigam, cresçam, olhem e falem. Eu sou muito grato por ter uma família hoje. E é isso. Obrigado. Nossa, vou chorar. Pronto. Bom, depois dessa, a gente não pode deixar de pedir para você se inscrever no canal, toca no sininho aí, comenta o que você acha. Você tem sucessão em casa? É o teu desafio? Deixa teu comentário aqui, isso nos ajuda, mas também tá ali para interagir, para compartilhar essas ideias, esses insights, né, já que a gente conta com vocês, que o objetivo é entregar para você um pouco dessas grandes personalidades que a gente traz aqui para ajudar você na tua vida, no teu negócio. Fechamos? Fechamos. Muito obrigada. Foi excelente estar com vocês aqui. Conectem, porque a gente tem muita coisa para oferecer para você. Manda isso para os seus amigos, porque isso aqui pode mudar o game da sua história, da sua vida, do seu negócio. Até a próxima.